Para tentar baratear o preço do diesel no país, o governo federal costura um acordo para importar o combustível da Rússia. Rodrigo Viga, boa noite para você. Como estão essas negociações? Elas começaram, Kalina. Boa noite para você, para o nosso ouvinte espectador e internauta da Jovem Pan. Já foram realizadas pelo menos 2 rodadas de negociação que foram intermediadas pelo Ministério de Minas e Energia e também pelo Ministério das Relações Exteriores. Reuniões, de um lado, russos, exportadores russos que querem vender diesel para o Brasil. De outro lado, distribuidores de combustíveis que atuam aqui no mercado brasileiro. Inclusive, o embaixador da Rússia no Brasil, o Alexei Kazimiritovich, participou desse encontro. Segundo participantes dessas reuniões que aconteceram e vão continuar acontecendo, os russos apresentaram o produto, mas ainda não houve uma mobilização, uma adesão das distribuidoras brasileiras em relação a essa eventual negociação, a esse eventual acordo. Lembrando que esta semana, mais uma vez, o presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou a dizer, em uma conversa com pessoas próximas, admiradores em Brasília, que o Brasil estava perto de fechar um acordo comercial para comprar diesel, óleo diesel da Rússia, com desconto, a preços mais baratos. Ele já tinha tocado nesse tema em junho deste ano. A Jovem Pan, é claro, foi atrás de especialistas e consultores no mercado para entender um pouco melhor como poderia funcionar essa importação de diesel a preços mais baratos para tentar algum efeito aqui nas bombas. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, acha pouco provável que alguma empresa brasileira queira fechar negócio com empresas russas sob pena, sob risco de sofrer penalidades, sanções por parte de empresas europeias e norte-americanas. Vamos ouvi-lo. A tentativa de importar diesel da Rússia para tentar baratear o preço aqui no Brasil não é uma tarefa muito fácil. A Rússia, apesar de ser grande produtora de diesel e de petróleo, hoje sofre com inúmeros embargos impostos por praticamente todos os países do mundo. Portanto, se uma empresa quiser importar esse combustível aqui para o Brasil, pode sofrer consequências no âmbito internacional, principalmente em relação aos Estados Unidos e à Europa. Esse então Pedro Rodrigues. O economista Aurélio Valporto, presidente da Bradinho, uma associação que representa acionistas minoritários de empresas de capital aberto, acha que o Brasil é soberano e pode importar diesel, combustível de quem quiser, mesmo que seja da Rússia, que está em guerra contra os ucranianos. Vamos ouvi-lo. O Brasil é um país soberano e num momento de crise como esse ele não só pode, como ele deve fazer acordos bilaterais, ainda que com países como a Rússia, que visem a beneficiar a economia brasileira. É claro que um acordo com a Rússia pode sempre suscitar algum tipo de retaliação econômica, como por exemplo dos Estados Unidos, mas eu não acredito que isso venha a ocorrer. O professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, também especialista nessa área de óleo e gás, Edmar de Almeida, não acredita que um eventual pacto, um eventual acordo de uma empresa brasileira distribuidora de combustível com uma empresa russa fornecedora de diesel possa ter penalidades ou sanções. Ele até lembra que algumas empresas europeias continuam comprando, importando combustíveis da Rússia, mesmo com as sanções, até porque dependem do combustível fóssil. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Por enquanto, a realização de negócios com a Rússia para importação de produtos na área de petróleo continua acontecendo. Não há, vamos dizer assim, maiores embargos ou consequências para quem faz negócio para a Rússia, porque a própria Europa não conseguiu ainda cortar totalmente essas relações comerciais com a Rússia, né? Agora, todos os especialistas e consultores nessa área de óleo e gás, ouvidos pela Jovem Pan, esses que nós trouxemos e outros com os quais conversamos, Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Helder Queiroz, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, entre outros, foram quase que unânimes em dizer que a importação de mais petróleo, de mais óleo diesel, melhor dizendo, da Rússia, com preços mais baratos, com descontos,
não é garantia de que isso vai chegar nas bombas para os brasileiros. Não é a garantia de que o diesel vai ficar mais em conta para os brasileiros. E eu explico por quê. Primeiro, porque o mercado é livre. Quem forma o preço não é o governo, e sim os agentes de mercado. E em segundo lugar, do consumo nacional de diesel, 75% é produzido nacionalmente, internamente. E apenas, vamos dizer assim, 25% são importados. Ou seja, nesse balanço, 3/4 é produção nacional, são de produção nacional, e 1/4 é de importação, que vem de outros países e não somente da Rússia. Kalina, Brau, ouvintes, espectadores da Jovem Pan. Obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. Miguel Daúde, temos alguns elementos, fatores, a se considerar: a escalada do preço dos combustíveis e, é claro, a guerra da Rússia com a Ucrânia. O que você acha desse acordo do Brasil com Moscou? Você acha que a gente corre o risco de sofrer alguma retaliação? Kalina, retaliação eu não acredito, E para que a gente possa saber o peso, dessa importação no benefício na bomba, primeiro nós precisaríamos saber o quanto nós vamos importar. Segundo, a que preço nós vamos importar. Terceiro, o frete da Rússia para cá, ele vai ficar em que patamar? Esse é um ponto, Porque hoje grande parte, 70% do diesel que nós importamos vem dos Estados Unidos, está mais próximo. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que não sei se o meio de pagamento utilizado vai estar bloqueado ou não para remeter o dinheiro para a Rússia. Existem remessas feitas, no caso dos fertilizantes, que não está tendo problema nenhum. Mas eu acho que é uma boa intenção você ter mais um fornecedor de diesel. Como foi colocado muito bem pelo Rodrigo Viga, se você tem 75% do diesel produzido aqui no Brasil ao custo mais barato, você importar uma pequena parte do total que você importa, qual vai ser o peso disso na bomba? O que vai chegar na bomba com esse mecanismo? Eu vejo uma boa oportunidade de você ter mais um fornecedor. Agora, isso não quer dizer que o preço vai realmente ser benéfico para o comprador de diesel aqui no Brasil.